pega a agendinha aqui do que vai ter nesse workshop, tá? A gente vai falar sobre o que é saúde mental, por que falar sobre saúde mental, o que acontece quando uma pessoa não procura ajuda, né? Ela está precisando ali de uma ajuda para a questão da saúde mental e ela acaba não procurando. O que acontece com essa pessoa, né? Vamos falar sobre 3 transtornos. Existem vários transtornos quando a gente fala de saúde mental, mas como a gente tem um tempo curto aqui, nós vamos falar apenas de 3 rapidamente, tá? Que é o esgotamento emocional, a ansiedade e a depressão, tá? Depois disso, nós vamos falar sobre onde procurar ajuda psicológica e também dicas para melhorar a saúde mental, ok? Então vamos lá, afinal, o que é saúde mental? Né? Saúde mental a gente pode definir, né, amplamente, que é um estado de bem-estar. Mas eu escolhi essa frase aqui, que acho que dá pra gente ter bastante noção, que saúde mental não é sobre não sentir sentimentos ruins, é sobre não se deixar dominar por eles, tá? A gente pensa, né, que para ter uma saúde mental um dia é ter uma vida isenta de problemas. Será? Ninguém tem uma vida isenta de problemas, né? Todo mundo tem algum problema ali, algum sentimento, né, que te deixou triste, que te deixou frustrado. Só que acontece que na vida a gente precisa ter resiliência, a gente precisa conseguir lidar com esses problemas para que eles não nos afetem de forma que afetem a nossa saúde mental e também a nossa vida, tá? Então até aqui coloquei a menininha, né, como vocês podem ver. Ela chegou do trabalho, tá? Chegou na casa dela, viu aquele cesto de roupa suja enorme, as correspondências jogadas, os brinquedos das crianças jogados, né? E ela chegou cansada do trabalho, né? Teve um dia muito estressante. E aí? Ela tem problemas, né? Só que o que ela priorizou aqui? Como a gente está vendo? A saúde mental dela. Antes de me estressar pela roupa suja, antes de brigar com a criançada por causa dos brinquedos, eu vou cuidar de mim. Eu vou sentar ali, vou tomar meu suco de uva, meu vinho, vou ali cuidar de mim, vou assistir uma televisão e depois ali, ó, vou ver o que precisa ser feito, né? Então, quando a gente fala, a gente não tem uma vida isenta de problemas, a gente não tem uma vida sem sentimentos ruins, mas a gente tem que escolher ter atitudes na nossa vida que não deixe os nossos problemas nos dominar. Então, depois que ela cuidou dela aqui, que ela deu aquela descansada, tomou um banho, descansou depois do trabalho, ela chegou pro marido dela e falou assim, ó, vai colocando roupa na máquina, falou para as crianças, arruma aqui, ó, ela vai tirando os brinquedos para ajudar a mãe, fez uma janta, jantou em família, ó, tranquilo. Se ela tivesse tido uma outra atitude, chegasse brigando, xingando, e aí, como que ia estar a saúde mental dela? Como que ela ia estar? Então, para a gente ter uma boa saúde mental, também está nas nossas escolhas, a forma que a gente resolve lidar com a vida, né? Lidar com os problemas da vida, tá bom? Pode passar. E por que falar sobre saúde mental? Primeiro, quebrar um preconceito, né? A gente sabe que falar sobre saúde mental, falar sobre cuidar da saúde mental, ainda é um tabu, né? E a gente precisa falar sobre isso porque quando você quebra um braço, você vai aonde? Você vai no médico, né? Automaticamente vai no médico, preciso cuidar do meu braço. Tá com dor de dente? Vou no dentista. Natural. E quando as coisas não estão bem no nosso coração e na nossa mente, por que é tão tabu assim a gente procurar um psicólogo? Por que é tão tabu assim a gente procurar um psiquiatra? É um profissional da saúde como qualquer outro para ajudar a gente numa demanda da nossa vida, né? Então a gente precisa criar a gente precisa tirar esse tabu, né? Quebrar esse tabu que saúde mental, tipo, quem procura um psicólogo tá louco, né? Eu acho que muitas vezes a gente já reproduziu essa frase, muitas vezes a gente já riu de quem reproduziu frases como essa, e a gente precisa começar a cortar e falar assim, não, cuidar da saúde mental é tão natural quanto você ir ao dentista, tá bom? Então, primeiro quebrar esse tabu, tá? E depois, incentivar as pessoas a procurarem ajuda. O que acontece? Como a gente ainda tem esse grande tabu, né, esse grande preconceito sobre a saúde mental, as pessoas ainda têm vergonha de falar, poxa, eu precisava ir no psicólogo conversar, poxa, eu tô precisando ir no psiquiatra, né, fazer uma consulta. E aí, com esse preconceito, as pessoas têm vergonha. E aí, quando as pessoas têm vergonha de procurar ajuda e elas estão ali naquele estado que elas precisam de ajuda, o que
que acontece com elas? Pode passar. Elas começam a fingir que está bem. E, gente, fingir que está bem é a pior coisa do mundo. Porque você não está bem, você precisa conversar, você precisa assumir que não está bem, e você só está levando. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a reprimir sentimentos. Você não tá nada bem, você precisa de ajuda. E aí você não fala com ninguém, você começa a reprimir os seus sentimentos. Então você reprime todo aquele sentimento e vai criando aquela angústia. Você vai ficando mal, você vai ficando triste, você vai ficando angustiado, né? Aquela tristeza profunda. E tudo isso começa a afetar o quê? Os seus relacionamentos, né? Não tô bem, não assumo que preciso de ajuda, começo a ficar angustiado, triste, começo a descontar nas pessoas. As pessoas não sabem o que está acontecendo porque eu não falei, né? Eu não falei, pra todo mundo tá tudo bem. E aí você começa a descontar ali naquela pessoa, e aí seus relacionamentos começam a minar, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento com a família, né? E tudo isso vai fazendo muito mal. Então, uma pessoa que não procura ajuda, ela começa a desenvolver tudo isso. E aí, ela pode desenvolver alguns transtornos, né? Que é o que nós vamos falar agora. Que é a questão do esgotamento emocional, ansiedade e depressão. A gente fala muito de ansiedade e depressão, mas eu vejo que efetivamente as pessoas fazem um autodiagnóstico, né? Sem muitas vezes saber efetivamente o que é ansiedade e depressão, tá? E antes da ansiedade e depressão, muitas vezes vem o quê? O esgotamento emocional, que é aquela coisa de eu dou conta, tá tudo bem, eu dou conta, e de repente, seu corpo fala, dá conta nada não, eu bebê. Entendeu? E aí a pessoa vai ficando mal e começa a ter uma crise de esgotamento emocional, né? Eu, Gisele, né, estudante do 9º semestre de psicologia, passei por esgotamento emocional, ansiedade e depressão no 2º ano de faculdade. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente precisa tirar a nossa capa de invencível e entender que saúde mental é para todos. Todas as pessoas precisam de ajuda na questão da saúde mental. Não é porque eu sou uma futura psicóloga que eu não posso passar por isso. Eu também tenho problemas na minha vida como qualquer outra pessoa, né? Então, não é porque a pessoa tem cargo X que ela não está passando por algum problema, né? Então, eu até vou contar depois um pouquinho para vocês da minha experiência contar isso, mas eu passei por isso. Então, eu estou falando para vocês porque a gente precisa tirar nossa capa de invencível, tá? Todo mundo precisa de ajuda em algum momento. E aí, eu vou falar primeiro sobre o esgotamento emocional. O que é o esgotamento emocional? É um estado em que nos sentimos mentalmente desgastados, acompanhado de um cansaço excessivo, dificuldade de lidar com as nossas emoções, afetando o nosso físico, mental e interação com o mundo à nossa volta. É o reflexo da junção entre o muito e o pouco. O que é o muito e o pouco? Muitos problemas, muitas atividades, muitas responsabilidades. Pouco descanso, pouco tempo para si, pouca paz interior. E aí, coloquei mais uma vez nossa menininha aqui, né? Também cheia de tarefas. Quem às vezes já se viu aqui numa situação dessa, tentando dar conta de tudo. O esgotamento emocional, ele justamente ataca as pessoas que parecem muito fortes. Por quê? Eu dou conta, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, pode mandar aqui pra mim que eu dou conta. E aí, vai tentando dar conta de tudo, não delega tarefas, né? Não pede ajuda, não fala, gente, eu não consigo fazer isso. E aí vai, só pegando fardo. E aí a pessoa, imagina assim, você, um ano aí, dando conta de tudo, sem pedir ajuda e sem falar que não tá bem, como que você vai ficar? Emocionalmente esgotado. Isso faz parte de uma pessoa que não descansa, tá? E aí, quais são as causas do esgotamento emocional? Estresse
perfeccionista. Eu sou perfeccionista, né? É óbvio que a gente tem que buscar, claro, fazer o melhor em tudo que a gente pode. Mas tem pessoas que são tão perfeccionistas que elas são cruéis com elas mesmas. Às vezes, tá tudo... Ela fez o melhor que ela podia ali, tá ótimo. O trabalho que ela entregou tá incrível. Mas ela é tão perfeccionista que ela começa a ser cruel com ela. Não, tá bom o suficiente. E aí, ó, ela vai se cobrando, se cobrando, se cobrando. E quando vê, está emocionalmente esgotada. Tá? Desequilíbrio entre dar e receber. Vocês já conheceram alguma pessoa que é muito boa para todo mundo? Para todo mundo. Ajuda todo mundo. É boa para todo mundo. Ah, não, vem, eu faço para você. Não, eu te ajudo. Vem aqui, eu faço. E ela é boa, nossa, que pessoa legal. Só que quando vê, olha nas costas dela e o fardo que ela está carregando. E olha as pessoas que ela está ajudando. Vocês entenderam? A pessoa que é boa para todo mundo, ela carrega um fardo tão grande, mas tão grande, de ajudar o peso do outro. Claro que a gente pode ajudar as outras pessoas, mas até onde a gente consegue, tá? Até onde a gente consegue. Então, a pessoa que é boa para todo mundo está carregando um fardo de todo mundo e todo mundo que ela está ajudando, ó, está folgadão. Ah, ele está resolvendo para mim. Ele está resolvendo para mim. Então, uma pessoa que quer ser boa para todo mundo, ela tem que lembrar que ela tem que ser boa primeiro para ela, tá? E em alguns momentos ela precisa falar não. A gente precisa aprender a falar não, tá? Isso pro bem da nossa saúde mental, tá bom? Sobrecarga de atividades, a pessoa que, igual a menininha do slide anterior, tá ali. Por exemplo, vamos colocar um exemplo das mulheres em casa, e tem os filhos, tem o marido, e ela tem um monte de serviço em casa, fora no trabalho. Se ela não delegar, ó, marido, você cuida da louça, filho, você faz isso, você faz isso. Imagina a sobrecarga de atividades dessa mulher em casa. Então, a gente precisa aprender a delegar tarefas e falar, eu não dou conta sozinha e eu preciso de ajuda, tá? E aí, quais são os sintomas do esgotamento emocional? Então, eu imagino uma pessoa que tem todas essas causas, ou algumas dessas causas, tá? Ela começa a ficar irritada, ela perde a energia, né? Ela pode ter insônia, falhas na memória, pensamento lento. Sabe quando a pessoa já está tão cansada, assim, ela tem tanta conta, mas ela está lenta. Ela começa a ter todos esses sintomas. Instabilidade emocional e até sintomas físicos, tá? Porque acontece, quando a gente não está bem mentalmente, a nossa imunidade pode baixar. E aí a gente começa a ter gastrite, dor de cabeça, começa a ficar resfriada toda vez. Então, uma pessoa que está emocionalmente esgotada, ela pode começar a ter sintomas como esse, tá? E aí, como superar? Eu vou contar da minha experiência para vocês, né? Como que eu superei essa crise de esgotamento emocional. E o porquê eu estou falando com tanta propriedade sobre tudo isso para vocês, porque eu passei, né? Chegou no segundo ano da faculdade, a gente mora em Iguaçu, a gente sabe que para estudar e trabalhar, a gente tem pelo menos 2 horas de busão, né? Então, então, aí eu peguei e comecei a fazer a faculdade, trabalhava, né? E aí me casei, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de marido, tem que fazer um monte de coisa. E eu não sabia como fazer tudo isso. Sabe o que eu fui fazer? Eu dou conta. Sobrecarga de tarefas. Eu dou conta, não. Fazer trabalho da faculdade, fazer isso. Eu dou conta. E fui dando conta até o dia que eu caí na faculdade desmaiada. E aí, quando foi ver, era puro esgotamento emocional. Por quê? Eu estava com uma sobrecarga de tarefas ali que eu não conseguia dar conta. E eu chegava no meu marido e eu falava, eu preciso de ajuda disso. Não, eu queria dar conta. Super esposa, né? Recém-casada, eu ia fazer tudo, deixar tudo bonitinho. Não, eu tinha que falar, marido, dá uma ajuda aqui. Você fica responsável por isso. Só que eu não falava também, né? Como ele ia adivinhar, né? Tava ali e eu não falava. E aí, quando aconteceu isso, eu tive essa crise de esgotamento emocional, comecei a ter crise de ansiedade, que é o que a gente vai falar, e entrei numa depressão. Eu, que sou muito alegre e comunicativa, comecei a ficar totalmente apática. No meu serviço, as pessoas falavam comigo, eu trabalho com RH. Vinham os funcionários falar comigo, eu ficava assim, olhando para a cara deles, eu não conseguia nem entender o que eles falavam. Moral da história, eu tive que me afastar do trabalho, tive que me afastar da faculdade, até da faculdade, para tirar um tempo para mim, né?
coisas aqui. Era isso. Chegou na faculdade, peguei o livro e falei assim, olha, não tô bem, eu vou me esforçar e eu não vou ficar me cobrando se eu tirar tipo um 7, né? Eu sei quanto eu me esforcei. E foi aí, melhorei na faculdade, na questão do trabalho também, e comecei a priorizar o meu descanso. E eu lembro que a minha mãe, que está aqui, não me deixa mentir, ela sabe que eu sempre fui ligada no 220, né? E antes mesmo de eu cair em esgotamento emocional, ela me via fazendo 1000 coisas e ela falava assim, desliga, menina, você precisa descansar. Gisele, vai assistir um filme. Eu não, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Gisele, vai deitar ali, vai descansar. Não, mãe, tem que fazer isso. Eu não parava, gente, eu não parava. E olha para vocês verem como o descanso é importante, né? Por causa dessa falta de descanso, eu não conseguia tipo, desligar, e aí eu já tive que chegar no nível máximo, né, de me afastar das atividades para poder me cuidar. E aí, questão de novos hábitos, né? Eu peguei e comecei a ver as minhas atividades e falei, poxa, eu preciso ver alguma coisa que eu gosto de fazer. Aí eu comecei a cozinhar. Eu estava recém-casada, né? Na verdade, eu achava que eu não sabia cozinhar. Aí comecei lá na internet, ficar no YouTube, ficar nas coisas, olhando. Gente, quando eu vi, eu sabia cozinhar. Eu falei, olha que legal, gente, eu gosto de cozinhar. E se tornou um hobby. Então, eu criei um novo hábito que quando eu estava muito estressada, eu ia fazer alguma coisa que eu conseguia ficar bem, né? Se deu um tempo, comecei a aprender a descansar. Foi difícil, foi difícil. Quando eu me via deitada no sofá, não fazendo nada, eu me cobrava por não fazer nada. Eu falava assim, nossa, eu devia estar lavando uma louça, né? Eu devia estar fazendo uma coisa. Eu me cobrava. Foi difícil. Então, tem momentos na nossa vida que a gente precisa aprender a descansar, né? Aprender a descansar é necessário. E consultar um psicólogo, né? Eu tive que fazer o meu processo de terapia, fui também no psiquiatra, né? Ele receitou medicação, a princípio eu não tomei a medicação, mas eu consegui ir melhorando aos poucos, sem a medicação, mas tem casos que a medicação é extremamente necessária, tá? Então, a questão do esgotamento emocional é isso, né? As causas e sintomas e como superar. Aí uma pessoa que não supera o esgotamento emocional, o que ela pode desenvolver? Pode passar. Crise de ansiedade. Vamos falar, né, da famosa ansiedade. Eu vejo muita gente falando de ansiedade, mas eu vejo que muita gente efetivamente não sabe o que é ansiedade, né? Eu vejo, eu tenho ansiedade. Sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho ansiedade. A ansiedade ficou tipo no top, assim, todo mundo falando de ansiedade. Porém, o que acontece? A ansiedade, ela é uma reação do nosso corpo. Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo, né? Ela é um mecanismo de defesa para lidar com situações de perigo. Só que o que acontece? Tem a diferença da ansiedade normal, que todo mundo tem, e a ansiedade patológica, né? Então, por exemplo, eu, antes de estar aqui falando com vocês, eu estava ansiosa, né? O meu corpo estava, tipo, ali, mandando, né, algumas sensações, né, alguns sintomas ali, mas eu estava conseguindo controlar. Estava com ansiedade de falar em público, né, e vir aqui falar para vocês. Mas o que acontece com a ansiedade patológica? Quando ela se torna prejudicial? É quando o nosso corpo começa a fazer interpretação de perigo, às vezes equivocada, né? O que nos faz ficar ansiosos de forma desproporcional ao risco, né? Então vamos dizer assim, uma pessoa que tem ansiedade normal, eu estava aqui, estava com ansiedade de falar com vocês, tudo, mas eu consegui, né, dominar, vou respirar aqui, vou conseguir falar com todo mundo, tranquilo, né? Ansiedade positiva me preparou para esse momento. Acontece se eu começasse a ficar ansiosa aqui, meu Deus, não vai vir ninguém. E se não vier ninguém, o que vai acontecer? E aí, o nosso corpo, ele está identificando um perigo que ele não é real, ele é imaginário na minha cabeça, mas eu ia começar a ficar mal. E aí que começam os sintomas. E os sintomas, eles dão a crise de ansiedade, né? Então, quando a ansiedade ela começa a ser um problema, é quando os sintomas começam a ser frequentes e intensos. Pode passar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Um gatilho muito comum de ansiedade são relacionamentos. Então, vamos dizer que a pessoa está num relacionamento amoroso, é uma pessoa muito ciumenta, né? E ela não deixa o namorado dela sair de
corpo está identificando ali que é um mega perigo, mas na verdade é só uma questão do nosso pensamento que a gente está levando ali, né? Então, fatores que causam ansiedade. Por exemplo, na vida, né, modelos familiares muito rígidos, sabe? Aquelas famílias muito rígidas, aquelas autocobranças, né? Então, uma pessoa que foi criada nesse modelo, a pessoa pode começar a desenvolver ansiedade, porque toda hora já ela está fazendo alguma coisa errada, né? O bullying, uma pessoa também sofreu bullying na infância ou ainda sofre bullying, pode desenvolver ansiedade. Dificuldade na adaptação social, então uma pessoa que ela não consegue conversar com muitas pessoas, tem aquela dificuldade quando ela se vê num ambiente assim com várias pessoas, ela pode começar a desenvolver uma ansiedade, né? Expectativa de alta performance. Sabe aqueles pais, né, que claro que todo pai, toda mãe quer que seu filho se forme, quer coisas boas para o seu filho, mas sabe aqueles que cobram excessivamente? Eu estou pagando seu cursinho, viu? Se você não passar nesse vestibular, você vai ver. Eu estou pagando. Imagina a pessoa ali que está no cursinho, talvez ela está se dedicando totalmente e aí ela não passa. Imagina o nível de ansiedade que ela fica com essa cobrança, né? E o ambiente também. Hoje, uma das coisas que tem causado muita ansiedade são as redes sociais, né? Às vezes a gente está ali rolando o feed do Instagram, a gente está ali deitado na nossa cama e a gente está vendo uma pessoa lá viajando para Cancún, né? A gente olha, meu Deus, eu não tenho uma vida dessa, eu não consigo viajar. Mal sabe que a pessoa parcelou em 30 vezes a viagem, né? E a gente está ali, invejando a vida da pessoa, né? E aí a gente começa, meu Deus, eu preciso ter uma vida dessa. Nossa, olha a roupa dela, eu não tenho igual. E aí começa a gerar ansiedade. No trabalho também, tem trabalho, eu conheço pessoas que quando entram no trabalho, né, no posto de trabalho, não conseguem nem ficar, porque aquele ambiente é tão aversivo para ela que ela começa a passar mal. E aí tem que fazer um trabalho todo ali, né, tem que ver o que está acontecendo, será realmente que ela precisa ficar naquele ambiente que está fazendo mal para ela, né? Na escola, muitas crianças, muitos adolescentes também. E nos relacionamentos, que é um dos exemplos que eu dei aqui para vocês, né? Que às vezes a gente tem ali a pessoa ali que a gente quer que dê satisfação, e não deu, onde está, e aí o que está acontecendo, o que ela está fazendo, né? Que envolve também outras questões, né? De falta de confiança, autoestima, e aí deixa para um outro momento, né? E aí eu vou explicar para vocês o que acontece na crise de ansiedade. A crise de ansiedade. Como eu disse para vocês, a ansiedade é normal do nosso corpo, é o nosso mecanismo de defesa. Por exemplo, eu estou andando na rua sozinha. E aí eu senti que tem alguma pessoa ali atrás que pode me assaltar e eu estou com medo. E aí automaticamente meu coração acelera. E aí eu sei que eu tenho que ficar esperta, né? Isso é a ansiedade me protegendo, né? Eu tenho que ficar esperta com o que está acontecendo. Mas aí, a pessoa que tem ansiedade patológica, onde qualquer coisinha ela já identifica como um perigo, então o namorado não está atendendo, o que ele está fazendo? Aí o coração acelera. Mas isso daí é um risco desproporcional. O risco de ser assaltado é verdadeiro, mas o namorado é desproporcional, né? Então, ela vai começar a criar crise de ansiedade. Nosso cérebro, toda vez que a pessoa entra em crise de ansiedade, ele deixa a nossa atenção voltada para o perigo e as sensações físicas.
última aqui para a gente ver, que é a questão da depressão, né? A depressão, ela é muito falada e ainda tem muito tabu do frescura, né? Ah, tá com frescura, não quer levantar da cama porque é frescura. Gente, não é frescura, tá? Eu falo também por experiência própria, né? Pelo que eu estudo e por experiência própria. Eu, quando entrei em depressão, que foi um esgotamento emocional, comecei a ter crise de ansiedade, passava mal todos os dias, né? Com todos aqueles sintomas, e aí entrei em depressão. Quem me via falava assim, não é a Gisele, porque eu falo mais que eu da cobra. Falava com todo mundo, brincava com todo mundo, e quando me via eu estava lá, apática, triste, não conseguia sair da minha casa, não conseguia me relacionar. Então, a depressão é um transtorno do humor, e ele diminui os nossos níveis de energia mental e também sensibilidade ao prazer, tá? É uma queda drástica de humor, com duração de pelo menos 2 semanas, com fadiga, raciocínio lento, pouca concentração e apatia, tá? Então, a depressão, ela causa impacto na nossa vida pessoal e profissional, tanto que quando eu fiquei em depressão, eu não conseguia trabalhar, né? Não conseguia nem falar com os funcionários da minha empresa, eu não conseguia estudar, não conseguia me dedicar a nada, né? Então, ela atrapalha totalmente os nossos relacionamentos e a nossa sensação de realização, tá? E aí, a questão das causas da depressão. Primeira causa pode ser genética, tá? Tem estudos que falam, se você tem pai e mãe com essa doença, você tem mais chances de ter a depressão, tá bom? Eventos estressores, tem gente que desenvolve uma depressão por causa de alguma situação da vida que ela teve, tá? Então, às vezes, perdeu algum ente querido, passou por algum trauma muito difícil, então ela pode acabar desenvolvendo a depressão, tá? Atividades e substâncias tóxicas, então, ingestão de álcool, drogas, também ter uma vida sedentária, também é um fator de risco para a depressão. E alterações cerebrais, tá? Porque tem pessoas que têm a depressão porque ela tem falta de neurotransmissores, tá? Como serotonina, dopamina, que são neurotransmissores que é questão do bem-estar, do prazer. Então, isso daqui, ajuste de regulação de remédio passado por um psiquiatra, a pessoa consegue ter a questão de ajudar na depressão, né? E aí, quais são os sintomas? Tristeza intensa. Uma pessoa que está depressiva, ela tem autocríticas frequentes, ela sente culpa, desesperança, pessimismo, se sente muito só, por mais que tenha pessoas à volta o tempo todo, a pessoa se sente muito só. Falta de concentração, diminui a energia, alteração de apetite, insônia e distanciamento social, entre outros, tá? Porque cada pessoa desenvolve a depressão e tem alguns sintomas ou outros não, tá bom? E aí, qual é o ciclo da depressão aqui? Primeiro, a pessoa começa a ter esses sintomas e sensações físicas. Então, ela tá triste, ela se sente culpada, ela tá se sentindo só. E isso começa a gerar comportamentos. Que comportamento? Eu não saio mais de casa, eu não falo mais com ninguém. Então, os sintomas, eles geram comportamentos. Eu não tô mais saindo de casa, eu descuidei dos meus cuidados pessoais, eu não tomo mais banho, eu não me cuido, né? E esses comportamentos geram pensamentos. Olha, eu não saio mais de casa, ninguém gosta de mim. Nossa, eu não consigo mais nem tomar banho sozinho. Meu Deus, como eu sou muito inútil. E começa a ter aquele pensamento ali que leva de novo para os sintomas. Tristeza, a culpa. Então vocês entendem como isso daqui, ó, ele se retroalimenta? Uma pessoa com depressão, para ela conseguir sair disso daqui, ela tem que conseguir vencer um desses daqui para poder parar de se retroalimentar, tá? E aí, como tratar a depressão? Primeiro, procurar um profissional psicólogo, tá? Ele vai ajudar a identificar qual é esse ciclo da depressão, onde que a pessoa precisa de ajuda. Tem questão de depressão que a pessoa consegue, só com uma terapia, com a psicoterapia, ser ajudado sem medicamentos, tá? Mas tem quadros de depressão que eles são extremamente necessários os medicamentos, tá bom? Então, se necessário, o psicólogo faz o encaminhamento para o psiquiatra, tá? Em casos mais graves, o psiquiatra ele entra com medicação que pode ser associada à terapia, à psicoterapia, e aí tem muito resultado. E aí, onde procurar ajuda psicológica? Né? Gente, eu sei que a questão da terapia, da psicoterapia, ainda poucas pessoas têm acesso, né? Porque querendo ou não, ainda é um serviço
né, de alto custo. Então, existem alguns canais que a gente pode procurar de forma gratuita e eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, procurar a UBS mais próxima, tá? Que ela é a porta de entrada do SUS para a questão dos CAPs, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Então, uma pessoa que, se você identifica que ela está com algum transtorno mental, ela tem alguma crise, né, está com muitas crises, está precisando de ajuda assim, urgente, procura a UBS mais próxima para ter os encaminhamentos, tá bom? E aí, eu não estou tendo crises, mas eu queria fazer um tratamento de psicoterapia, mas atualmente eu não tenho como pagar. O que acontece? Existem faculdades que oferecem o serviço de clínica escola. Eu, Gisele, estudo na Faculdade Uninove de Santo Amaro e eu faço os meus estágios, eu atendo pacientes que vêm da clínica escola, né? Então, esse atendimento dos estagiários, ele tem supervisão de um professor, então é algo muito sério, tá? Então, todas as faculdades, elas oferecem, elas oferecem clínica escola, né? As faculdades que têm um curso de psicologia. E aí, como que você faz? Entra no Google lá, coloca clínica, escola, de faculdade, e aí tem faculdades que já estão com formulários abertos, tem faculdade que tem que ligar, se inscrever. Na minha faculdade, gente, a gente está com um formulário aberto para inscrição. Quem quiser, me chama no Instagram, que aí eu mando o link. É até dia 2 de fevereiro, tá bom? E aí você vai passar por um processo de triagem para ser atendido por um estagiário com supervisão do professor. E aí tem o CVV número 188, que é o Centro de Valorização à Vida. Ele funciona como uma espécie de pronto-socorro emocional, tá? Então, sabe aquela pessoa que às vezes está pensando em tirar a própria vida, né? Precisa de alguém que escute. Se alguém que escute, liga no CVV, tá bom? E aí, dicas para melhorar a saúde mental, para a gente finalizar. Vamos lá. Mantenha boas relações com as pessoas ao seu redor. Né? Parece tudo uma utopia, obviamente, né? Mas o que acontece? A gente tem que lembrar que quem escolhe com quem a gente com quem a gente está, com quem a gente convive, somos nós. Tá? A gente não precisa ficar perto de pessoas que nos fazem mal. Tá? Sabe aquelas vezes amizade que você tenta falar assim, minha amiga, mas a pessoa só te faz mal. Será que você precisa conviver com ela? Será que é uma amizade que vale a pena ter? Então, quando a gente fala, mantenha boas relações com as pessoas ao seu redor, são as pessoas que te fazem bem. Escolha onde você quer estar e escolha ambientes que deixem a sua saúde mental em dia, né? Procure estar em bons lugares e com boas pessoas. Trabalhe com a realidade e com o presente. Claro que a gente precisa sonhar, claro que a gente precisa almejar, a gente precisa querer boas coisas para a nossa vida, mas a gente não pode esquecer de ser feliz com a vida que a gente tem. Às vezes a gente quer muito e a gente almeja muito e a gente precisa disso. Só que primeiro a gente tem que ser feliz com o que a gente tem. Quando a gente é grato com o que a gente tem, quando a gente está feliz aqui no presente, a gente vai, tudo que a gente for alcançar, todas as conquistas que forem chegando, vai chegar com tanta alegria e a gente só vai melhorando, tá? Então não esqueçam de ser feliz com a vida que vocês têm e procurem sempre melhorar, tá bom? Dedique tempo a você, questão do autocuidado, tá? Não queira ajudar todo mundo, ser a 1001 atividades, tá? Chega um momento em que você precisa fazer algo por você e pra você. E não se cobre tanto, tá? Acho que a gente está num mundo atual que a gente se cobra demais o tempo todo, né? E nem tudo, como eu disse, a gente não precisa ser produtivo o tempo todo e dar resultados o tempo todo. Então, faça o seu melhor na condição que você tem e não se cobre tanto, porque perfeição não existe, tá bom? E é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês, tá bom? Quem quiser acompanhar o meu trabalho no Instagram, é Instagram simples.mente, tá? Lá eu levo informação em formato de vídeo, posts sobre saúde mental de forma leve. Obrigada pela presença de todos e a você também que